Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando à nossa live número 23. É uma grande satisfação compartilhar com vocês esse momento. Eu estou iniciando a live aqui no Facebook, estou iniciando também aqui no Instagram. A gente já vem tradicionalmente fazendo essas lives nessas duas plataformas. E hoje a gente vai discutir um tema que eu acho que de uma grande e fundamental importância. Eu resolvi fazer logo no início uma pergunta bastante provocadora. E então a pergunta que eu fiz, e que eu acho que ela é muito interessante, né? Ela é provocadora, é como evitar a reoperação. Então eu cheguei e descobri um estudo, né? Se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, me mandem acenem para mim. Mas então eu resolvi e acessei um estudo sobre cirurgia bariátrica que foi publicado na SWORD, que é uma revista de bastante relevância no meio científico, em que ela avalia alguns aspectos psicológicos e também comportamentais das pessoas que fizeram a cirurgia pela primeira vez e também as pessoas que estavam reoperando. Então, isso é o que a gente chama de um estudo longitudinal. Bom, por que eu resolvi fazer essa live? A gente sabe que a cirurgia bariátrica ela tem sido considerada o tratamento mais eficaz para a obesidade grave, né? O tratamento mais eficiente para perda de peso no longo prazo e também para algumas resoluções de algumas doenças médicas, como a gente conhece, né? A síndrome metabólica, que envolve hipertensão, esteatose hepática, uma série, né, doenças cardiovasculares, apneia do sono. Então, uma série de comorbidades que a cirurgia bariátrica tem sido utilizada para o combate. Agora, a gente tem um probleminha aí, é que a gente tem uma grande variação nos resultados de perda de peso. A gente sabe que tem alguns pacientes que falham em atingir realmente uma quantidade significativa de perda de peso, né? Tem pessoas que acabam experimentando uma certa recuperação do peso depois de inicialmente conseguir perder uma quantidade considerável de peso. Então, começou a surgir já desde algum tempo as cirurgias revisionais ou a reoperação que foram indicadas e realizadas para pacientes que têm resultados ruins ou que tem alguma complicação durante o seu procedimento. Essas são as duas maneiras mais tradicionais, mais clássicas que a gente vê. Pessoas que tiveram, por um lado, um resultado ruim e pessoas que tiveram alguma complicação no primeiro procedimento, que a gente sabe é muito mais raro. Então, essa necessidade de recorrer à cirurgia bariátrica, né, principalmente a cirurgia revisional, ela tem, pasmem, aumentado de forma exponencial em todo o mundo nos últimos anos. Só para vocês terem ideia, existe uma grande variação. Alguns estudos consideram que existe cerca de 50% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica fazem uma reoperação, mas também existem outros estudos que dizem que 5% do percentual dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica vão fazer uma reoperação. Então, parece que a gente está caminhando aqui num território um pouco mais confuso, né? Porque existe uma grande variação, né, do que os estudos científicos dizem. Tem gente que diz que 5% reopera, tem estudos que dizem e demonstram que 50% dos pacientes operados com a cirurgia bariátrica também reoperam. Claro, mas o que acontece? Alguns estudos eles encontraram diferentes taxas de reoperação de acordo com o procedimento cirúrgico. Então, quando esse estudo aqui ele considera, por exemplo, a banda gástrica, né? Essa banda gástrica que está fora um pouco do nosso escopo, porque a gente fala principalmente em relação ao sleeve ou em relação ao bypass, mas só para vocês terem ideia, a banda gástrica tem uma taxa de reoperação de aproximadamente 30%. Né? Quando a gente compara com o bypass, a gente tem uma taxa de reoperação de 0,92%. É bem baixo. E a gente tem uma taxa de reoperação de 6,8% para o sleeve. Ou seja, a gente pode concluir. Boa tarde, Bari de Jaju.
A literatura ela tem mostrado que existe uma grande variabilidade de peso, né, que ela é observada também em pacientes que reoperaram, ou seja, pacientes operaram, tiveram uma perda de peso, por alguma razão reganharam, reoperaram, e aí depois a gente observa que tem uma grande variação de peso, mesmo entre aqueles que fizeram a cirurgia reoperatória. Então, gente, alguns estudos mostram ainda que existe uma perda de peso inferior para aquelas pessoas que fizeram a reoperação. Ao mesmo tempo, tem outros estudos que mostram que existe uma perda de peso semelhante, sim, entre a primeira operação e a reoperação. Tudo isso vai nos conduzir, estou deixando a melhor parte também para o final da live, que é, bom, então como evitar a reoperação, né? A gente vai tentar responder essa pergunta aqui junto com vocês. Eu conto muito com a contribuição de vocês, mandando coraçõezinhos, mandando suas perguntas, eu faço questão de responder a cada uma delas. Tá? Bom, gente, vamos falar então em primeiro lugar assim, um pouco dessas cirurgias, a pessoa que faz a cirurgia pela primeira vez. A gente sabe que a maior parte do peso ela é perdida nos primeiros 12 meses após a cirurgia. E apesar de ter uma perda de peso bastante grande, a gente ainda estima que cerca de 10%, quase 10% dos pacientes vão precisar de uma terceira cirurgia. É bastante importante esse número. Agora, por um outro lado, a gente tem pouco conhecimento sobre quais são os fatores que podem impactar no resultado da cirurgia bariátrica reoperatória. O que vai ajudar o paciente que fez a reoperação da bariátrica? O que as pesquisas mostram? Porque aqui a gente dá um tapa na cara do achismo, né? Aqui a gente trabalha principalmente com estudos, dados científicos para conseguir chegar perto desse material que é o material humano. Algumas pesquisas mostram que esses aspectos psicológicos, que tem a ver com os aspectos comportamentais, eles influenciam no resultado da perda de peso depois da primeira bariátrica, e o que também pode ser esperado também depois da segunda, né, no caso da reoperação. Vários estudos eles relatam que a presença de compulsão alimentar depois da cirurgia, ou ainda alguns problemas alimentares disfuncionais, que a gente pode incluir aqui a perda do controle no comer, a gente pode incluir aquele paciente que tem uma alimentação um pouco mais descontrolada, ou aquele paciente que acaba tendo o hábito de beliscar continuamente ao longo do dia. Tudo isso não é opinião minha, isso está na literatura científica, tudo isso está associado a uma menor perda de peso ou ainda a uma recuperação de peso. E isso a gente pode ver na live, né? Algo que eu tenho chamado muita atenção, eu tenho feito live sobre a questão do comportamento alimentar, aspectos psicológicos, e eu recebo muito feedback, né, das pessoas que acompanham o canal aqui, que dizem assim, bom, é uma frase comum no meio da bariátrica, né, que a bariátrica opera o estômago, não opera a cabeça. Então, como será que a gente pode trabalhar esses aspectos da saúde mental, do comportamento, para que a gente consiga eliminar esse que está demonstrando que é um fator de reganho de peso? A gente sabe que uma porcentagem importante de candidatos, né, a uma segunda cirurgia bariátrica, que representa mais de 40%, elas têm resultados ruins de perda de peso na primeira cirurgia, principalmente devido a aspectos comportamentais que são problemáticos. E aqui a gente tem um elemento importante, porque não é a minha opinião, né? Não é uma opinião tendenciosa de um psicólogo falando isso. Isso é a opinião, são dados, né? São fatos que a gente vai encontrando na literatura científica. E só que, além desses comportamentos alimentares, vários estudos sugerem que a ansiedade, que a depressão pré-cirúrgica, eles podem resultar em menor perda de peso no curto prazo, depois da cirurgia bariátrica. Então, a ciência é, por excelência, um lugar onde a gente está sempre se perguntando, a gente está sempre pesquisando. Então, a gente tem alguns resultados confusos, assim, que já foram publicados.
Porque tem outros autores que não encontraram nenhuma associação entre transtorno de humor no início da cirurgia e perda de peso depois da cirurgia. Então, existe opiniões divergentes. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, se vocês acham que existe uma ligação entre depressão e ansiedade e perda de peso após a cirurgia bariátrica. Podem escrever e perguntar para mim aí. Bom, gente, outros estudos mostraram que quando a pessoa tem um nível elevado de impulsividade, né, que está associado a comportamento alimentar problemático, né, isso pode prejudicar o sucesso da cirurgia bariátrica. Obrigado, Natália. Alguns pesquisadores já descobriram que a impulsividade ela está associada a um comportamento alimentar problemático e acham que essa ligação ela está muito ligada por um processo depressivo, por um estado de sofrimento, o que sugere que quanto mais impulsivo é a pessoa, mais sintomas depressivos essa pessoa vai ter, e isso pode conduzir o ser humano a um comportamento alimentar problemático, que vai, consequentemente, pode trazer uma perda de peso insuficiente. Né? Eu vejo que muitas pessoas, vários canais, eles dão uma ênfase muito grande para o paciente que obteve reganho. E isso eu acho que é curioso, né? Mas só que eu conheço muitas pessoas que não tiveram reganho de peso, mas tiveram uma perda insuficiente de peso, ou elas reconhecem que podem perder mais peso, mas que o comportamento alimentar pode estar atravancando, a pessoa pode estar tendo dificuldades quanto a esse aspecto. O que vai ficando cada vez mais claro é que o nosso problema aqui é muitas vezes em relação àquilo que a gente deseja, né? A gente não consegue fazer algumas coisas, a gente vai se tornando impulsivo, e a gente sabe que a impulsividade ela é uma característica muito marcante da ansiedade, e uma das principais consequências é que a gente age sem pensar. Né? O Freud é uma pessoa que esclarece isso de forma bastante instrutiva, clara, quando ele diz que a consciência é o nosso estado mais etéreo, é o nosso estado mais rápido, né? Mas que muitas das nossas ações ao longo da vida elas vão se tornando pré-conscientes. E quando elas vão se tornando pré-conscientes, a gente não pensa muito sobre elas. E isso tem a ver com a forma que a nossa mente, que o ser humano funciona. Estão me ouvindo bem aí, gente? Então, apesar de existir uma ligação entre os fatores psicológicos, entre os fatores comportamentais, né, e perda ou ganho de peso após a bariátrica, a gente sabe muito pouco se esses pacientes que fizeram uma segunda cirurgia bariátrica, né, depois de ter um resultado ruim na primeira cirurgia, que tipo de atenção clínica específica a gente pode dar para esse paciente que vai reoperar, e que possivelmente podemos estar falando também de pessoas que não chegaram à necessidade ou não chegaram ainda à ideia de fazer uma reoperação. Mas elas podem estar enfrentando problemas com o comportamento alimentar, às vezes tornando insuficiente a perda de peso que o paciente deseja. Então, até agora, apenas um autor ele fez essa comparação, e esse é o grande mérito desse estudo, na minha opinião. Então, eles compararam um grupo que fez a cirurgia bariátrica pela primeira vez, eles pegaram um grupo que fizeram a reoperação e avaliaram o comportamento e compararam entre esses pacientes que estavam fazendo a bariátrica pela primeira vez e que estavam fazendo a reoperação. E acompanharam eles num período de 6 meses para ver qual é, então, afinal de contas, o que pode estar atrapalhando, o que é de positivo, o que é de negativo. Esse estudo que comparou o resultado do comportamento de pacientes que fizeram a primeira cirurgia e a reoperação mostra que o grupo que reoperou, ele teve um padrão alimentar mais impulsivo. Vejam só,
São pacientes que tiveram também episódios de vômito mais frequentes. São pacientes também que tiveram uma menor taxa de atividade física. São pessoas que tiveram um menor nível de alimentação saudável. Consequentemente, acabaram tendo uma menor perda de peso e, consequentemente, um nível muito mais elevado de sofrimento psicológico do que aquele grupo que estava fazendo a cirurgia bariátrica pela primeira vez. E isso é muito compreensível, né? Eu imagino uma pessoa que passou pelo processo de uma cirurgia primária, né? Fez a primeira cirurgia bariátrica, começa a enfrentar dificuldades, faz uma reoperação e começa a encontrar novamente dificuldades, e isso vai trazendo um nível de estresse psicológico bastante importante. Agora, os dados aqui eu estou trazendo aqui para vocês, a gente, como é uma característica própria da ciência, sempre é necessário investigar mais quais são os fatores psicológicos e comportamentais que podem, então, comprometer o resultado da cirurgia reoperatória. Mas o que é importante é que dentro desse recorte, esse é o resultado. E as conclusões, como eu falei, eu vou trazer com mais detalhe no final da live. Então, fiquem comigo e venham junto. Bom, esse estudo de 2018 que eu estou comentando com vocês, ele teve como objetivo central, então, comparar o resultado tanto de comportamento quanto o resultado de peso. É interessante porque ele incluiu ainda alguns comportamentos alimentares, umas características psicológicas que estão relacionadas tanto antes quanto 6 meses após a cirurgia bariátrica. Como mencionei anteriormente, tanto em pacientes que fizeram a cirurgia pela primeira vez, quanto em pessoas que fizeram a reoperação. Então, como é que a gente avalia isso? Então, é feita uma entrevista clínica com um questionário semi-estruturado, é feito um questionário de transtorno alimentar, é aplicado um questionário de estresse, de ansiedade e depressão, é aplicado também um questionário sobre urgência negativa e a relação com o alimento, e um questionário de alimentação repetitiva. Todos esses são questionários que são validados e que têm o objetivo de trazer um pouco mais de compreensão a aspectos mais nebulosos assim, do comportamento alimentar e do comportamento humano. Então, a gente percebe que mesmo sendo bastante parecido entre esses dois grupos, né, o grupo que operou pela primeira vez e o grupo que reoperou, as diferenças que apareceram 6 meses após as cirurgias de ambos os grupos, ela acabou sendo um pouco mais, algumas coisas vão ficando um pouco mais evidentes, né? É importante ressaltar que ambos os grupos, o que fez pela primeira vez e o que reoperou, os dois tinham um MC semelhante, né? Claro que o grupo reoperatório teve uma porcentagem maior de pacientes que relataram episódios de beliscar no pós-operatório. Então, beliscar, se você quer evitar uma reoperação, fique muito atento se o seu comportamento inclui beliscar continuamente ao longo do dia. Certo, gente? O grupo que reoperou, que fez a reoperação, também mostrou um nível mais alto assim, né, de sofrimento psicológico depois da cirurgia, principalmente em aspectos ligados com a preocupação com a forma do corpo, a preocupação com o peso, ou ainda com a presença de episódios de depressão, de ansiedade e também do beliscar compulsivo, que é um fenômeno muito bem conhecido do pós-operatório da cirurgia bariátrica. Além disso, embora a gente tenha alguns grupos que tenham apresentado melhorias significativas tanto no comportamento alimentar quanto psicologicamente, né, esses resultados eles mostraram que o grupo que reoperou, eles tiveram uma melhora menos pronunciada, né, tiveram menores mudanças em relação à ansiedade e menores mudanças também em relação ao beliscar. Portanto, se você deseja ou fazer a cirurgia, perder peso e manter a perda de peso, é importante estar muito atento ao grau de ansiedade que você está vivendo, se isso não está também se transformando possivelmente em episódios de beliscar continuamente ao longo do dia, porque isso evidentemente traz dificuldade
para a perda de peso. Então, considerando que esses aspectos todos que eu mencionei, né, eles estão associados a piores resultados, eles vão trazendo algumas informações importantes para essa hipótese, a de que o grupo que reopera pode ser também um grupo de risco para resultados piores, né, em termos psicológicos, comportamentais e também relacionados ao peso. Finalmente, né, nenhum preditor, nada que possa prever algo importante assim de perda de peso foi encontrado para esse grupo que operou pela primeira vez. Da mesma forma, não é possível identificar nada que possa predizer, né, antes da cirurgia que essa pessoa vai ter bom resultado. No entanto, o que a gente sabe sim é que quanto maior a ansiedade depois da cirurgia, quanto maior o hábito de beliscar, né, no pós-operatório, esses dois aspectos eles estão associados a uma menor perda de peso total, né? E isso também para o grupo que reoperou, né, num acompanhamento, quando fizeram o acompanhamento desses pacientes por um período de 6 meses. Outra coisa muito interessante que essa pesquisa mostrou é que o beliscar continuamente após a cirurgia é um fator de risco para pior perda de peso no longo prazo, isso mesmo para quem faz a cirurgia bariátrica pela primeira vez. Então, para quem fez a bariátrica, está num processo aí de perda de peso, né, feliz com resultados, mas está encontrando elementos de ansiedade ou talvez esteja beliscando, fiquem atentos, tratem esse aspecto, porque na literatura científica, na minha opinião, isso sim ele está associado a uma menor perda de peso. E nada melhor do que a gente se abastecer com informação para conseguir ter bom resultado. Então, vamos falar um pouco sobre comportamento, né? Esse comportamento de beliscar, ele tem sido, como eu mencionei anteriormente, né, associado a uma baixa adesão à dieta, né, uma baixa adesão às consultas médicas, na cirurgia bariátrica, inclusive para as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica pela primeira vez, né? Algumas pesquisas, isso é importante dizer, já enfatizaram que essa ansiedade pós-operatória ela está relacionada a essa pior perda de peso, e o que esse estudo aqui mostrou é que a mesma situação acontece com os pacientes que fizeram a reoperação. Ele mostra algumas evidências de que esse comportamento, né, ansiedade, o pastoreio, né, que é chamado em alguns lugares, ele é um fator de risco para um resultado de pouca perda de peso, inclusive para estágios iniciais do tratamento, né? O que juntos todos esses dados podem sugerir para a gente é que o aumento da presença desses comportamentos alimentares que são problemáticos, né, que geralmente já acompanham o paciente antes da cirurgia e podem ganhar diferentes apresentações no pós-operatório devido à restrição anatômica do estômago, ela está também ligada ao maior sofrimento psicológico, né, está ligado a um comer transtornado, a uma alimentação desordenada e que vai acabar desempenhando um papel nesse resultado de perda de peso. Em particular, essa avaliação e a detecção precoce desse tipo de comportamento e do sofrimento psicológico nas pessoas que fizeram a bariátrica ou que fizeram a bariátrica pela segunda vez, que fizeram a reoperação, pode ser uma estratégia importante para a gente conseguir otimizar a perda de peso com esse tratamento. É obviamente o que eu faço com o Bariatricamente Leve, que é um método, né, um protocolo de comportamento alimentar feito para pessoas que têm compulsão alimentar, e eu estou aplicando esse protocolo para os pacientes que querem melhorar a perda de peso, que querem retomar a perda de peso e entendem que o comportamento alimentar é uma peça central, né? Então, como foi sugerido já em outras pesquisas científicas, em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, né, esses pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e os resultados foram se deteriorando ao longo do tempo, seria de se esperar que essas diferenças de curto prazo tornassem mais pronunciadas, né, estivessem mais presentes aí em avaliações
que possam ser feitas num período breve. Outras pesquisas com um tempo de acompanhamento ainda mais longo são certamente fundamentais para que a gente investigue se essas diferenças que são encontradas um tempinho depois do pós-operatório, um pouquinho depois da cirurgia, vai resultar em dificuldade de longo prazo. Então, dessa forma, o que uma pesquisa recente mostrou é que os pacientes que reoperam, eles têm padrões de alimentação emocional e uma menor seleção de alimentos saudáveis do que as pessoas que fizeram a cirurgia pela primeira vez, que é um período em que as pessoas costumam estar mais engajadas, costumam estar mais aderidas a uma alimentação muito mais saudável. Um ponto forte desse estudo inclui justamente esse desenho longitudinal de acompanhamento, né? Os dados foram recolhidos através de prontuários do hospital e também dessa entrevista clínica validada, semi-estruturada, né, que aborda esses diferentes tipos de alimentação problemática e obviamente essas entrevistas elas são conduzidas por um psicólogo treinado, né, especializado em cirurgia bariátrica. Embora todas essas análises elas tenham sido controladas quanto ao tipo de cirurgia, os dois grupos eles diferiram no tipo de cirurgia que eles receberam, né? Então a gente sabe, por exemplo, que os pacientes que fizeram sleeve ou bypass, eles não diferiram em nenhum dos aspectos foi relevante em termos de diferença para um e para o outro. Nem para perda de peso, nem para comportamento alimentar problemático, nem para alguma medida psicológica, né, de depressão, ansiedade, todos, não tem diferença entre procedimento. Assim, a gente não espera que exista, né, uma diferença entre o grupo que reoperou ou o grupo que fez a cirurgia bariátrica pela primeira vez por causa do procedimento cirúrgico. O que, por fim, a gente sabe é que o grupo que reoperou, né, eles têm pacientes que relataram ter uma variedade de razões para o insucesso da primeira cirurgia. E a gente tem estudos que têm sido feitos para investigar se esses motivos para o fracasso de uma cirurgia primária, né, que foi feita pela primeira vez, são preditores, né, de um sucesso do procedimento reoperatório. Então, em suma, algo que a gente pode concluir a partir desse estudo é que os pacientes que foram submetidos à reoperação eles apresentaram mais problemas alimentares, tiveram níveis mais elevados de sofrimento psíquico do que os pacientes que fizeram a cirurgia pela primeira vez. Os pacientes reoperados, eles perdem significativamente menos peso do que os pacientes que fizeram a cirurgia primária, o que parece estar muito associado a alguns aspectos psicológicos, a aspectos comportamentais depois da cirurgia. Particularmente a ansiedade pós-operatória e o comportamento alimentar de beliscar, como acho que eu estou insistindo nesse aspecto, porque realmente ele acaba sendo bem proeminente, ele acaba sendo muito presente. O que esses dados sugerem é que esses pacientes eles podem estar realmente em risco de ter resultados piores no longo prazo e que o acompanhamento clínico específico pode auxiliar a retomar a perda de peso, a melhorar a relação com o alimento, a tentar encontrar de forma mais saudável as necessidades nutricionais do nosso corpo e também, quem sabe, conseguir encontrar de maneira mais lúcida as necessidades emocionais que muitas vezes nós encontramos no alimento. Então, eu sei que tenho algumas perguntas aqui, né?